Hoje que é dia 7 de maio de 2022, começando aí um novo mês, né? E o tema desse mês, que todo mês a gente traz um tema, né? É a parábola do semeador, que a nossa irmã Leila Parreira inaugura exatamente. E para começar, então, eu trouxe a leitura do livro Fonte Viva, capítulo 64, é de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Eis que o semeador saiu a semear. É de Mateus, capítulo 13, versículo 13, versículo 3. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com um ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando-a através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se assim desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inimições e aprendamos com Cristo a sair para semear. Então, meus irmãos, eu convido agora a todos, nesse momento, aqueles que puderem e quiserem fechar os olhos, imaginar a doce figura de Jesus, nosso semeador, como trouxe a passagem do livro, que nos aguarda e que nos convida a seguirmos os seus passos. Ele que foi exemplo aqui na terra, a sua mensagem de amor, de caridade, de fraternidade, de bem ao próximo permanece.
mais de 2000 anos depois da sua partida como encarnado aqui na Terra. E Jesus permanece entre nós, no coração de cada um de nós que nos dispusermos a trilhar esse caminho, o caminho do bem. Que na manhã de hoje nós possamos ter a oportunidade de refletir um pouco mais sobre essa jornada, o papel que nos cabe. Que na manhã de hoje nós possamos ser acolhidos com muito amor, com muito carinho, por essa casa, pelos benfeitores espirituais dessa casa, e que cada um receba aquela cota de luz e de amor necessária para enfrentarmos essa caminhada. Pedimos também a sua luz e a sua bênção à nossa irmã Leila, para que ela nos ajude nesse entendimento, nessa reflexão. E assim é com muita alegria no coração que damos por iniciados os trabalhos de hoje, agradecendo a Deus e agradecendo a Jesus. Que assim seja. E assim, meus amigos, a gente começa então. Eu passo a palavra para a irmã Leila. Bem-vinda, Leila. Obrigada. Acho que eu vou ficar de pé, Vai? né? Tá bom. Bom dia a todos. Que Jesus nos envolva. Que Jesus nos envolva num clima de paz, num clima de equilíbrio e harmonia. Porque todos nós precisamos nos sentir harmonizados com a vida, com a natureza, para alcançar essa conquista do equilíbrio, da serenidade, da lucidez, que são sementes divinas que a gente vai conquistando a pouco e pouco no transcurso, no decorrer das nossas muitas existências. A afirmação de base para nosso estudo de hoje é que o Mestre Divino recorre aos símbolos vivos da natureza para nos favorecer a compreensão. Então ele utiliza situações e circunstâncias para tornar claro para o nosso entendimento o que realmente é importante. Hoje, caminhando para cá, notei que a estrada está margeada de flores, né? E está muito bonito. Deve ser homenagem às mães, né? As mães aqui do Paranoá, as mães aqui que frequentam o Gaspa. É uma manifestação, uma expressão amorosa da natureza para todos nós, que nos deleitamos com essa visão bonita, essa visão viva, essa visão florida. Então, a parábola do semeador, a parábola das sementes, é o outro nome que se é dado para ela, ou a parábola dos 4 terrenos, ela é a parábola das parábolas, no dizer de Caibá Schutel. Por quê? Porque ela revela a missão daquele que semeia, do semeador. Jesus veio trazendo essa missão, a de ensinar, a de demonstrar quais são os comportamentos, os procedimentos, as ferramentas que podem nos ajudar a evoluir. E ele toma para si essa tarefa, demonstrando para nós que não há como terceirizar esse processo de evolução. Cada um tem que cuidar de si, cada um tem que se autoconhecer com mais profundidade, tem que buscar lá no íntimo a sua realidade espiritual. Jesus, nessa parábola, mostra que não há nenhuma condição de nivelar os seres humanos. Cada um de nós corresponde àqueles tipos de mentalidades,
descritos na parábola. Então somos como terrenos, alguns de nós já avançados na compreensão, alguns de nós já alcançamos um patamar evolutivo melhorado e outros ainda continuam muito resistentes ao progresso espiritual, que vem a ser o objetivo principal da nossa encarnação aqui. Essa vinda nossa de novo na Terra representa a oportunidade rica para o crescimento espiritual. Então, muitos de nós resistimos, e é compreensível que muitos de nós resista ao avanço, porque se até pensar dói, um sobrinho meu adolescente diz, mas pensar dói, né? Então, quanto mais uma transformação real do íntimo dói, quer dizer, exige esforço, exige decisão, exige determinação e persistência. São as 3 qualidades colocadas por Jesus como importantes para o nosso crescimento, para o alcance do objetivo de nos aprimorarmos. Então é preciso decidir, é preciso firmeza, é preciso perseverança, as 3 qualidades. Decidir o quê? Decidir se queremos ou não acolher as sementes espalhadas por Jesus para a nossa libertação. Libertação do quê? Libertação da animalidade, libertação dos estreitos limites dos interesses apenas pessoais, dos interesses voltados apenas para a matéria, o gozo, o lucro, a satisfação dos sentidos. Essa representação está naquelas sementes jogadas em território duro, em caminho, em estrada, tão impenetrável que nenhuma semente entrou, nenhuma semente pôde germinar. E isso representa muitos dos nossos irmãos que se mantêm inflexíveis, endurecidos apenas no campo das sensações. Eu quero comer, então eu estou satisfeito. Eu quero satisfazer as minhas necessidades íntimas, sexuais, então estou satisfeito. E basta isso. Então, esse é um terreno impenetrável, quando não se volta a atenção para o chamamento de elevação. Todos nós temos ferramentas, todos nós temos recursos íntimos para uma transcendência. Se nós continuamos na fase instintiva e animalizada, não podemos progredir, permanecemos como caminho duro. É uma mentalidade que ainda existe. Pessoas, por exemplo, que promovem guerra, pessoas que são endurecidas, inflexíveis, que não têm abertura. O outro terreno em que foi espalhada a semente é o terreno pedregoso. É o terreno cheio de pedras, com pouca camada só de terra. Por isso, as sementes que enfrentaram aquela pequena camada de terra puderam logo germinar e crescer, mas desistiram do processo, desistiram do projeto de germinar realmente, de crescer e frutificar. Por quê? Porque falta profundidade, falta terra boa ali, só tem pedra. Então, são como aquelas pessoas que, empedradas por dentro, não têm ânimo suficiente, nem perseverança para remover essas pedras. As pedras que existem em nosso íntimo, lá na nossa psique, no nosso emocional, e que muitas vezes nós não queremos enxergar. Então é preciso um mergulho constante em nosso mundo íntimo para retirar de lá as mágoas, os ressentimentos, que são pedras que criam
obstáculos para a nossa libertação, para a nossa vida leve e ágil. Então é preciso que a gente saia, como aquele que semeia saiu de casa, quer dizer, movimentar-se, saiu de casa para semear. Então precisamos, e isso sugere que nós saiamos, movimentemo-nos, no sentido de sair do casulo íntimo que nos enreda, nos colocam em uma situação que representa obstáculo para nos libertarmos. Então é preciso uma atenção, uma observação atenta sobre nós mesmos. Essa é a principal tarefa. Quando nós nos conscientizarmos de que a principal tarefa nossa aqui nesse mundo é cuidar do aformoseamento do nosso íntimo. E só dá para aformosear e transformar o terreno pedregoso ou o terreno batido, sem abertura, em um terreno melhorado. É preciso que a gente tenha esse propósito, essa observação atenta sobre nós mesmos. Diz a parábola ainda que aquele que semeia buscou a margem do mar, o mar, sentou-se num barco e a multidão de pé, demonstrando a importância, a autoridade daquele que ensina, puseram-se de pé, observando, escutando, ouvindo Jesus. E ele, de frente para o mar que significa a multidão de problemas, de conflitos nossos, é muito grande, né? As nossas lutas no decorrer de tantas reencarnações, temos pelejado bastante, né? Então é um mar de dificuldades. É preciso considerar que, embora tenhamos muitos obstáculos, muitas dificuldades, conflitos e aflições, temos igualmente as ferramentas necessárias para superar essas dificuldades. E as ferramentas estão ou são sintetizadas nos ensinos de Jesus. Jesus traz para nós o Evangelho, que vem a ser o roteiro da verdade, o roteiro da libertação. Em certa ocasião, Jesus afirma: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há como conhecer a verdade que liberta, se nós não a procurarmos, se nós não a conhecermos, se não a buscarmos nos ensinos desse mestre, que é o porta-voz divino, aquele que representa o Criador aqui na Terra. Então precisamos conhecê-lo, e o jeito de conhecê-lo é penetrando nesses ensinos, buscando o significado e, sobretudo, nos predispormos a praticar esses ensinos. Então, as sementes caíram sobre um terreno que representa nós mesmos, um terreno cheio de espinhos. Sabemos que os espinhos, né, é uma figura da natureza lá, da Palestina. Os desertos lá eram cobertos de espinhos, que cresciam muito mais do que quaisquer sementes. Então, era impossível penetrar e germinar em terrenos espinhosos. O que será que significa terrenos espinhosos? Terrenos espinhosos simboliza, tanto ontem, no tempo de Jesus, quanto hoje, a coletividade que muitas vezes se faz corrupta. A coletividade que apela apenas também para o emocional. Apela também para a necessidade do lucro, da busca do ouro, da busca de estar bem nos grupos e na sociedade. É a coletividade que abafa, que muitas vezes nós deixamos de ser nós mesmos para sermos Marias, vai com as outras. Por respeito ao grupo,
a coletividade. Então seguimos como bando, seguimos como gado, sob a influência da coletividade que abafa, como no tempo de Jesus, que transformou a oportunidade de tornar o ensino religioso, o judaísmo, algo elevado, brilhante e que realmente renovasse as almas, em um legalismo rigoroso. Um legalismo que não tirava o pé daquilo estabelecido. Então criaram viseiras, criaram condições ali do farisaísmo, que Jesus considera hipócrita. E ele fala, em certas ocasiões, que os representantes da lei, como os representantes da religião, muitas vezes se comportavam como hipócritas, sepulcros caiados, dizia ele, brancos por fora, podres por dentro. Então, lá dentro de cada um daqueles que tinham esse comportamento, havia um procedimento, um comportamento de desvio da verdadeira lei do amor e da justiça. Ele fala que os fariseus falavam, mas não faziam. Então ele os censurava e chamava aqueles que prejudicavam os fracos, maltratavam as mulheres, de ladrões e de hipócritas. Então, Jesus mostrou, Jesus confrontou esses espinhos da coletividade farisaica no seu tempo. E hoje nós vemos esse excesso de consumismo, essa coletividade que promove guerra, que promove o desintegrar dos valores universais, valores de família, por exemplo, valores de ética, por exemplo, que muitas vezes acontece para uma verdadeira decadência e um afastamento da destinação humana. A nossa destinação de filhos do Criador, com natureza divina, porque somos e precisamos nos conscientizar de que há dentro de nós uma lâmpada que precisa ser acesa com entendimento, lucidez, acesa com esforço, para crescermos em sabedoria, para aprendermos a amar melhor. Mas Jesus constata os diferentes tipos de terrenos, os diferentes tipos de homens, de seres humanos. Ele não recrimina, porque esses ensinos precisam ser trazidos gradativamente, sem maltratar, sem violentar o ser humano. É preciso que seja gradativo na medida da maturidade de cada um, que cada um vai alcançando. Porque mais cedo ou mais tarde, todos nós alcançaremos a maturidade ideal. Então, não percamos a esperança. Nós estamos a caminho dessa realização plena. Mas é preciso esforço, perseverança, firmeza e decisão. Então, mas não são só esses tipos de terreno. E Jesus demonstra claramente que não nivela os homens, que sabe que cada um está num grau de maturidade diferente. E ele não censura, mas constata. Então, há outro tipo de terreno, o quarto terreno. O terreno das possibilidades. O terreno que se manifesta como terra funda, terra boa, propícia à germinação da semente. E mesmo assim, esse terreno, esse quarto terreno, pode ser considerado de 3 formas. Aquele que rende 30 por uma semente. O outro que rende, que lucra 60 por um. E outro que rende 100 por um. Quem que ele quis comparar com esse tipo de terreno? É claro,
as pessoas que já conquistaram a maturidade espiritual suficiente para se sentirem plenas, unidas ao Cristo interno, unidas a essa verdade libertadora. Nós temos vários exemplos. Por exemplo, Chico Xavier, que dedicou toda a sua vida a se transformar em grande e importante semeador, enfrentando todo tipo de obstáculo e dificuldade, sem jamais se queixar, oferecendo para nós um exemplo de paciência, mansidão, bondade simples. Nós nos lembramos, por exemplo, da receptividade, porque essa é a palavra que marca a parábola dos talentos. A questão é receptividade, que vem a ser abertura para o novo, abertura para o que realmente flui, não é? Então nós podemos nos lembrar de Eurípides Barçanufo, por exemplo, que era assim guiado pelo dogmatismo católico. Entretanto, ele teve força suficiente, perseverança e decisão de quando descobriu, quando foi levantado o véu da verdade para ele, ele abraçou e lutou até o fim da sua vida por essa divulgação, pela divulgação da verdade do Espiritismo. Então, nós nos lembramos de um momento. Muitas vezes nós passamos nessa vivência aqui no mundo material por diversos tipos de terreno. Vamos nos transformando de terreno duro para terreno pedregoso, depois para o espinhoso e depois para a terra boa, com profundidade. Então, nós nos lembramos do momento de Saulo, que depois começou a vivenciar o terreno de Paulo, e depois o terreno da terra boa, quando passa a render 100 por 1, quando ele fala, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí há uma estreita comunhão com o sagrado, com Cristo. Mas naquele primeiro momento em que ele experimentava a vivência no terreno de viseira, no terreno de dogmatismo, no terreno de farisaísmo, ele era fariseu, era doutor da lei e zelava cuidadosamente pelo judaísmo que ele acreditava, esquecido de algo acima. Mas foi preciso de um susto, foi preciso da estrada de Damasco para inaugurar a sua outra fase, fazer valer todos os seus potenciais. Jesus o considerou, na época, o vaso escolhido, aquele capaz de realizar uma missão de grande importância. Então, nós percorremos, nesse estágio de vida, variados terrenos, e que a gente tenha abertura e receptividade para acatar as coisas que possam nos elevar e que possam embelezar a nossa individualidade. Mas é preciso decisão, é preciso firmeza, é preciso perseverança naquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, Francisco de Assis, claro, ele tinha uma família, era jovem, tinha todo o grupo de amigos, ele ultrapassou essa realidade gostosa, prazerosa, e abraçou um outro terreno, o terreno da transcendência, o terreno de espiritualizar-se, de espalhar a beleza, espalhar a manifestação da plenitude no rosto, na expressão fisionômica, porque ele dizia àqueles que ele convidava a pregar nas redondezas, os seus fradezinhos que compunham aquela irmandade. Ele dizia, só falem, só usem a palavra se for necessário, estritamente necessário, porque o que importa mesmo é expressar a alegria de estar em comunhão com Jesus. Então é o jeito de ser que importa, é o fazer que importa, nem tanto a pregação, nem tanto aquilo que vai afetar a intelectualidade, muito mais a compreensão e a virtude ativa, porque a fé desvinculada da obra não tem sentido, não vale. Por isso que Humberto de Campos, irmão X, nesse livro Pontos e Contos, tem uma história, mostra uma história de um homem
muito ilustre, muito inteligente, um conversador de primeira. E ele se propôs na vida a semear a palavra dos ensinos de Jesus. E ele semeava em praça pública, e ele semeava em casa, e ele semeava entre os amigos, mas era daqui para fora. Lá dentro, ele queria mesmo era ser admirado, ele queria a colaboração do povo. Quando era chamado a colaborar, ele pensava 2 vezes. Então era de fachada, aquele semeador de fachada, não pegava no pesado não. Ele queria mais ser amado, admirado e compreendido. Aí, com o tempo, a sua palavra, o seu trabalho foi perdendo brilho. E o que aconteceu? Ele ficou triste, um tanto deprimido, isolou-se do convívio com os irmãos. Aí, quando ele morreu, lá no plano espiritual, ele foi levado a um ambiente muito triste, de muito sofrimento. Mas como ele tinha uma certa compreensão do valor da prece, da oração, ele orou muito, pedindo socorro à espiritualidade. E foi atendido. O próprio Jesus veio para conversar com ele. E aí diz assim, no texto: qual era a tarefa que você se propôs aqui no mundo? E ele falou: eu me propus a fazer aquilo que o Senhor colocou na parábola das sementes. Eu me propus a semear a verdade, a semear os seus ensinos. Mas o resultado da semeadura, para mim, não foi bom. Foi um resultado de pessimismo, um resultado deprimente. Aí Jesus coloca para ele na conversa: se atirastes tantas sementes a esmo, que fazias do solo? Então ele leva o interlocutor a refletir sobre a necessidade de não só espalhar sementes, porque espalhar semente é muito fácil. Espalhar a verdade dita e trazida por Jesus é tranquilo. O importante é considerar as dificuldades de cada solo, que é o foco da atuação, o foco da atividade. Se nós não pudermos considerar o solo, então não adianta semear. Então ele diz assim: mas Senhor, na parábola não se refere aos nossos deveres para com o solo. De fato, lá na parábola diz que aquele que semeia espalha as sementes, não importando o tipo de semente, de terreno em que as sementes vão cair. Isso significa que a missão de Jesus é universal. A palavra, o ensino de Jesus está de uma forma atemporal e sem localização. Qualquer tempo e qualquer lugar, e em qualquer lugar, as sementes de Jesus são valiosas. Mas ele fala outra vez para o interlocutor: por acaso eu não mostrei, diz Jesus, eu não comentei muitas vezes a necessidade do serviço? Eu não disse que quem quiser ser o maior servo, o servo mais, o primeiro, precisa ser o servidor de todos? Eu não disse, eu não me reportei à vinha do mundo, à charrua do esforço, porque aquele que pega o arado, que é o instrumento de preparar o soro, e olha para trás indeciso, não é digno do reino dos céus. Então ele, mais uma vez, revela aqui a importância de se cuidar antes de semear, de limpar as pedras, fofar a terra batida e trabalhar retirando os espinhos. A influência da coletividade que abafa. Então, para que isso aconteça, precisamos de ser nós mesmos. Precisamos de uma vida com autenticidade. Precisamos nos autoconhecer bem e fazer o melhor ao nosso alcance. Aí, para terminar a conversa entre eles, ele diz que, claro, cada gleba, cada terreno tem as suas dificuldades, seus problemas, e ordena a esse homem que vá e, antes de tudo, distribui o adubo da fraternidade e do entendimento. E nesse instante,
o ex-pregador da verdade sentiu-se impelido por um vento muito forte. É que a lei do renascimento arrebatava-o às esferas mais baixas, onde, novamente internado, mergulhado na carne, então vivendo novamente na carne, trabalharia não para ser compreendido ou ser amado, mas para compreender. Então, é muito importante que a gente reflita sobre esses ensinamentos. Eu estava esquecendo de um exemplo importante, que agora me lembrei, do moço rico, comparando a atitude do moço rico, da conversa, daquele episódio que teve com Jesus, em que o moço pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar o reino dos céus? E entre esse moço, né, a quem Jesus aconselha que cumpra a lei, dê tudo que tem e siga-me. E ele falou: mas eu não posso. E vai embora triste, porque ele tinha grandes posses. Ele não tinha abertura ou discernimento para libertar-se do peso das coisas materiais. Em comparação, por exemplo, com a figura de Zaqueu, vocês devem conhecer, aquele baixinho que subiu num sicômoro, numa figueira brava, para poder ver Jesus. Tal era a ânsia, o desejo forte de conhecer. Ele quebrou todos os preconceitos, porque era uma autoridade, era o chefe dos publicanos, era uma autoridade tanto judaica quanto romana, era distinguido pelos romanos para essa tarefa de chefe dos coletores de impostos. Era odiado pela sociedade porque simplesmente cumpria os seus deveres de serviço, de trabalho, cobrava impostos para os dominadores, os romanos. Mas Jesus vê a necessidade daquele homem de prestigiá-lo, reforçar o seu bom ânimo para as coisas do bem. E Jesus o distingue no meio da multidão, o enxerga lá no alto da árvore. E imediatamente Zaqueu desce sob a ordenação de Jesus e o recebe com muito gozo, com muita alegria em sua casa. Então, essa receptividade, o seu comportamento, que já era um comportamento fraterno, com os seus servos, com as pessoas que necessitavam, redobra em força e demonstra isso. Ninguém reclama a partir daí de Zaqueu, porque ele não é devedor, ele não é ladrão, ele não é aquele hipócrita da imagem que Jesus fez dos fariseus. Ele é um homem de bem. Então ele não titubeia, ele não tem medo de ficar descapitalizado. Ele tem abertura suficiente para abraçar uma nova concepção de vida e inaugura a partir daí um novo jeito de ver a vida e segue Jesus. Então essas imagens ficam para nós, né, como importantes. Como a imagem, por exemplo, o comportamento adotado pelo bom samaritano, que era repudiado pela coletividade farisaica. E Jesus censurava e mostrou nessa parábola do bom samaritano que aquele puro, aquele justo, né, que não se importava com a opinião alheia, ele nem perguntou quem era aquele ferido, qual a religião que ele seguia, de onde que ele era, nada, não importa. É a dimensão humana que fez vigorar naquele momento a escolha do samaritano, que não pensou duas vezes, socorreu, amparou e cuidou daquele ferido. Então, é preciso que a gente observe essa realidade, né? Estamos na hora? Tem alguns minutos? Eu gostaria de ler aqui alguns comentários de Rodolfo Caligares, que ele faz muito pertinentes nessa obra dele, Parábolas Evangélicas, aqui sobre essa parábola. Ele diz: nessa interessante parábola, Jesus retrata magistralmente
o feitio moral de cada um daqueles aos quais o Evangelho é anunciado. Só a título de fixação da lição da parábola. Então, são vários tipos de mentalidade. Nós temos poder de escolha. Podemos passar de um terreno duro para um terreno melhorado, a pouco e pouco, gradativamente. Como é que a gente pode realizar isso? Nos autoconhecendo, nos autoeducando, cuidando da dimensão nossa, íntima, e desejando ardentemente esse convívio com a espiritualidade amiga, sobretudo com Jesus, frequentando mais o Evangelho. Quem é aqui, todos eu acredito, que fazem o Evangelho no lar? É aquele momento, lá na nossa casa, mesmo que estejamos sozinhos, em que a gente dedica algum tempo, pequeno, uma vez por semana, para esse encontro, né? Através da leitura, da meditação, da reflexão sobre o sentido da vida. Muitas vezes nos sentimos vazios, à beira de uma crise existencial, porque não descobrimos a maravilha que é estarmos vivos, atuantes, ativos, podendo arbitrar. Só nós, os seres humanos racionais, que temos essa prerrogativa, a prerrogativa da escolha, a prerrogativa do arbítrio. Então vai depender de nós o caminharmos para terrenos melhorados, para nos transformarmos em solos férteis, porque podemos abrir mão da influência da coletividade que abafa, podemos abrir mão das mágoas e dos ressentimentos, essas pedras que existem dentro de nós, perdoando mais, amando mais, servindo mais. E podemos abrir mão da rigidez que é representada pelo terreno duro, pela estrada endurecida. Quando nós somos indiferentes, insensíveis, impenetráveis às verdades libertadoras. Não podemos continuar aqui vivendo como animais, só para comer, sobreviver e copular. Não. Cada um de nós tem um chamamento íntimo para transcender, a fazer aquilo que nos compete. Nós vimos aqui as flores, aquelas plantas florindo e oferecendo esse visual encantador, né? Elas estão realizando o que compete a elas. As mangueiras dão manga, né? Então, as plantas fazem essa transformação, buscando o sol, a luz, a claridade. Os animais tratam de preservar a espécie. E nós, seres humanos, será que vamos ficar nesse raso, nesse horizonte pequeno? Ou será que vamos fazer jus àquilo que nós temos como dever e como oportunidade de crescimento? Então, ele diz aqui que conforme a sua má ou boa vontade, na aceitação da palavra de Deus e a maneira como procedem após tê-la ouvido, os homens podem ser classificados como beira do caminho, pedregal, espinheiro ou terra boa. Então, a primeira classificação refere-se aos indiferentes, aos indivíduos ainda imaturos, não preparados para a sementeira, indivíduos que se expressam mais pelo estômago e pelo sexo e cujos corações se mostram insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. São indiferentes os que promovem guerra, são indiferentes aqueles que se dedicam à criminalidade, são indiferentes aqueles que prejudicam com suas escolhas o próximo. São aqueles que não aprenderam a fazer ao outro o que desejaria que se fosse feito a eles. Aqueles, então, que não seguem a regra áurea de convivência. A segunda
segundo terreno, segundo caso, diz respeito a uma classe de pessoas de entusiasmo fácil. É aquele fogo fátuo, né? Aqueles lá do terreno cheio de pedra. Acontece a germinação, mas morre, porque o sol vem e queima, arde. Então é preciso considerar se nós somos entusiastas, achamos Jesus maravilhoso, né? Que beleza o que ele fala, que caminho de luz, mas não vou seguir não, né? Então qualquer dificuldade a gente abre mão de seguir esse caminho proposto por Jesus, né? Porque também vai depender da nossa maturidade espiritual e da nossa determinação. É preciso lembrar das 3 qualidades exigidas por Jesus para o nosso caminhar para frente, para o alto. Aquelas 3 que a gente tem repetido: a decisão, a firmeza de propósito e a perseverança. Então é preciso ter isso na mente e no coração. Não arredar pé daquilo que a gente acredita ser justo, daquilo que a gente acredita ser verdadeiro e bom. Então, isso significa firmeza de propósito. E com certeza somos vigiados ou somos observados por uma espiritualidade que, claro, alguns desejam o nosso progresso, a nossa libertação, e outros, que são os nossos credores, querem ver se a gente está mesmo no caminho do bem. Se a gente desvia do propósito, eles vêm dar força para que a gente continue desviando, porque o interesse é que a gente compactue com eles. Então é preciso ser esperto. Orar e vigiar é uma recomendação importante de Jesus. Então estejamos sempre conectados com as bênçãos maiores. Porque se nos transformarmos em receptáculos, em vasos, que saibamos acolher as bênçãos, que saibamos cultivar os frutos do Espírito, a gratidão por estarmos vivos, por termos essa prerrogativa de escolher, e porque sabemos que o nosso amanhã depende das nossas escolhas de hoje, e que tudo que colhemos, aquilo que é de bom, é resultado das nossas escolhas de ontem, e aquilo que colhemos, como doenças graves, dificuldades no relacionamento com pessoas que a gente ama, da família, toda sorte de conflitos, angústias e dificuldades são resultados, colheita. Por quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então que a gente aprenda a ser responsável pelas nossas próprias escolhas. Quando a gente é responsável, a gente não se queixa das dores, das dificuldades, dos problemas. A gente entende que é uma colheita e que eu preciso encarar com o melhor bom ânimo que eu puder ter, e com a esperança de que aquilo é temporário, porque quando nós nos libertarmos, quando nós nos quitarmos perante a lei, o caminho estará aberto para nós, para uma vivência ágil e mais feliz. Então, são os vícios arraigados, né, nesse terreno pedregoso. E o da terceira espécie, né, é caracterizado pelos demasiadamente presos às coisas materiais. O medo do futuro, a luta pela conquista das garantias pessoais, que sufocam no nascedouro os sentimentos do bem. Então a gente está com pressa de garantir a vida aqui mesmo, sem nenhum tempo sem nenhuma reflexão a respeito da nossa destinação espiritual, porque a vida verdadeira é a vida do Espírito. E os definidos por último, diz aqui Rodolfo Caligares, são aqueles que já abraçam o ideal cristão do corpo e alma e se esforçam no sentido de pô-lo em prática. Então significa que não é só entender intelectualmente. A gente sabe da grandeza dos ensinos de Jesus, mas praticar é o segredo, né,
do sucesso na caminhada espiritual. Então era esse o recado que nós queríamos trazer para todos, e nessa oportunidade queremos abraçar a cada um, e em especial as mães e as mulheres, porque Jesus semeou essas mulheres para que elas se transformem em semeadores, em semeadoras, semeadoras de uma humanidade mais justa, mais feliz, porque o futuro é das crianças de hoje. Então, é preciso pensar como é que nós estamos utilizando os nossos recursos, o nosso arbítrio, para colocar no coração, no sentimento e na mente desses pequeninos as sementes libertadoras. Então, que as mães se preparem, que as mães se cuidem, que elas se tornem mansas, compreensivas, amorosas, pacíficas e pacificadoras, para transformarem lá no seu ambiente doméstico, que depois vai ser refletido no ambiente social, um ambiente pacífico, um ambiente de grande respeito, um ambiente de amor à verdade, amor também ao conhecimento. Todos nós somos convidados pela vida a aprofundar os nossos conhecimentos. Por isso é que somos dotados do pensamento raciocinado. Precisamos buscar compreender mais e mais a vida dentro de nós, mas também a vida que nos cerca, observando a conduta dos outros, a nossa conduta, as nossas próprias escolhas, e aproveitando, conhecendo a vida de tantos que ofereceram para nós exemplos de altruísmo, de bondade, de firmeza, e não titubearam, e não se tornaram indecisos diante da proposta de Jesus, de crescer em sabedoria e de aprender a amar melhor. Que Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos fortaleça em nosso propósito de nos tornarmos terreno fértil para todas as novidades de vida, porque com Jesus estamos sempre em novidade de vida. Obrigada pela atenção. Graças a Deus. Vamos, nesse momento, unir os nossos corações, nosso pensamento e levarmos até o nosso divino Criador, Criador de todo o universo. E para isso, vamos respirar profundamente, calmamente. Vamos procurar relaxar toda a nossa musculatura, as pernas, os braços, os ombros, que muitas das vezes fica muito tenso, o pescoço, pelo nosso dia muitas vezes tribulado, cheio de preocupações. Vamos imaginar uma luz vinda do alto, uma luz que nos envolve completamente, trazendo a paz, o remédio que tanto precisamos para o nosso equilíbrio físico e emocional. Que essa luz possa penetrar em nosso corpo, em nossa alma, serenando os nossos corações nesses dias tão tumultuados que o planeta está passando. Gratidão, Senhor, por tantas bênçãos derramadas, por essa oportunidade de estarmos aqui no Gaspa, procurando aprender mais um pouco do Teu Evangelho. Arar a terra
dos nossos sentimentos, procurando desenvolver o amor, porque tu os disseste, Senhor, para que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E para isso, Senhor, precisamos de arar, colocar essa semente que o Senhor nos fecundou no solo fértil. Vamos aproveitar esse momento de amor, de bondade, de carinho dos nossos queridos irmãos do mundo maior, a equipe de Francisco de Assis, que nos envolve com muito amor, dando-nos força e coragem para superar as nossas próprias dificuldades. Senhor Jesus, Divino Mestre, e que o teu amor também possa envolver a tantos irmãos que nesse momento sofrem, derramam uma lágrima de dor, que estão nos hospitais, nas UPAs, nas UTIs, famílias que estão passando por necessidades. Abençoa, Senhor, toda essa humanidade. E pedimos, Senhor, em especial pelas mães que nos dá a vida, nos deu a vida, e amanhã é o dia que são homenageadas. Que a nossa Mãe Maria, a Mãe de Jesus, possa envolver a todas as mães, para que sintam o seu amor, a tua paz. Em louvor a ti, Senhor, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair quando em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pobres e pecadores, agora na hora do nosso desenlace. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus.